E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? É importante, aliás, lembrar de um detalhe interessante. Quando a China entrou em guerra civil, essa instabilidade levou aos japoneses a invadirem no século XX, o que desestabilizou a China, e foi um esforço gigante para expulsar os japoneses da Manchúria, para que a China pudesse se unificar novamente. E a ascensão chinesa, né, é um processo muito mais difícil do que a ascensão americana, porque logo já ao dar o primeiro passo, né, nesse projeto de hegemonia mundial, a China enfrenta uma série de resistências de grandes potências, seja o Japão, sejam os Estados Unidos, por meio do apoio das alianças que Washington construiu na vizinhança da China. Então, de certa maneira, a estratégia americana sempre tem sido atrapalhar a ascensão de outras potências, não na hora de se tornarem potências mundiais, mas já na primeira hora, né? Não é por acaso que os Estados Unidos optaram por derrotar a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, derrotar novamente a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, porque a percepção americana foi, corretamente, me parece, que a Alemanha poderia se tornar uma ameaça lá na frente, e a Inglaterra não, e a França não, né? Então, obviamente, os Estados Unidos utilizaram uma retórica de que estavam do lado da França e da Inglaterra por causa da democracia, mas tinha um outro lado. A Alemanha claramente tinha ambições mais amplas. Então, os Estados Unidos, nesse sentido, têm um privilégio enorme, a proteção dos dois oceanos. Além disso, vizinhos fracos permitiram que os Estados Unidos pudessem pensar sobre um projeto global em um momento em que ainda era um país muito fraco. No final do século XIX, os Estados Unidos tinham uma frota comparável com pequenos países, de pequenos países europeus, né? 1890, etc. Uma guerra difícil. Os Estados Unidos derrotaram a Espanha na guerra sobre o domínio de Cuba. E a Espanha, naquela altura, já era também um país mais fragilizado. Então, por muito tempo, os Estados Unidos conseguiram crescer, se consolidar, sem fazer grandes investimentos na área militar. Os Estados Unidos se transformaram na principal potência econômica há um pouco mais de 100 anos atrás. Mas demorou até a metade do século até que os Estados Unidos se firmassem como principal potência militar. E como investimentos na área militar produzem pouco retorno social, tinha aí um privilégio enorme. As grandes guerras que os Estados Unidos travaram, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda, aquilo tudo veio bem depois, né? Outros países como a Prússia, a França, a Inglaterra ou a própria China tiveram que lutar uma guerra atrás da outra quando ainda eram potências menores, né? Então isso eu acho que é realmente aí um fator fundamental. O outro aspecto, só complementando, porque realmente o Reni trouxe aí fez um belíssimo resumo assim do que está atrás da ascensão americana, foi que o século XX, que realmente permitiu que os Estados Unidos pudessem se firmar como grande potência, foi um momento marcado pela briga dos europeus, né? Todos os projetos de dominar toda essa região fracassaram. Alexandre o Grande, Genghis Khan, Napoleão, Hitler, ninguém conseguiu, né, dominar, realizar aquele sonho de dizer tudo isso é meu. Então, a fragmentação produziu tensões permanentes, o que obviamente atrapalharam também o desenvolvimento dessas regiões e acabaram com que nenhum líder europeu pudesse ter um pensamento verdadeiramente global nesse sentido, né? Porque sempre havia alguém querendo, obviamente, evitar que pudesse haver uma hegemonia europeia. E a Ásia começou a entrar em declínio por uma série de fatores que, para mim, é algo fascinante, porque a Ásia dominou o cenário internacional por
muitos séculos, né? A China era a principal potência por muito, ela só está buscando retomar esse espaço agora. Mas tomou uma série de decisões erradas. Uma delas é a grande aposta, não na questão marítima, mas a aposta em controlar mais terreno na Ásia e abdicar qualquer ambição, encerrar qualquer ambição de dominar os mares, né? A China se fechou, tinha um sistema político pouco aberto para inovação tecnológica, então acabou ficando para trás. Me parece que numa história alternativa, a China se abrindo mais, democratizando, havia tentativas, né, de democratizar o país. Tem uma belíssima história de vários jornalistas chineses visitando os Estados Unidos, uma espécie de Tocqueville chinês, né? Tocqueville francês que visitou os Estados Unidos e ficou maravilhado. E vários chineses também visitaram e levaram de volta para a China várias ideias sobre como abrir a sociedade chinesa, como integrar novas Na época tecnologias. do Mao já isso aí ou não? Isso não, isso foi ainda no final do século... bom, ao longo de séculos, mas ao longo do século XIX e na primeira parte do século XX, quando havia tentativas, a China chegou a organizar uma eleição democrática, o vencedor foi morto depois, pegando o trem para Pequim para assumir o poder. E aí começou a Guerra Civil. Então, só para dizer, os Estados Unidos também tiveram sorte, se aproveitaram de um momento de bagunça, de certa maneira, sobretudo na Ásia. A economia americana, certamente, como as várias outras economias europeias, se aproveitaram da escravidão, mão de obra muito barata, né, que trouxeram da África, acesso fácil a recursos, né, o carvão, que sempre foi um problema chinês, o carvão estava longe dos grandes centros urbanos. Mas aí também, obviamente, me parece a liderança e inteligência de uma série de pessoas que conseguiram articular uma Constituição que, apesar de hoje, a gente vai falar um pouco disso, eu acho que hoje a Constituição americana atrapalha os Estados Unidos. Ela é engessada e tem uma coisa quase sagrada, né? Só tiveram uma, que é uma coisa fascinante. Você olha a grande maioria dos outros países refizeram a sua Magna Carta, a sua Constituição várias vezes. O que às vezes é bom, no caso americano, eu acho que hoje parte da explicação pelo drama interno, a polarização destrutiva, etc., é porque esse documento foi escrito há muitos anos, séculos atrás, e não se adequa mais à nova realidade, porque era um país menor. Demais. Mas, ao mesmo tempo, produziu uma estabilidade inédita na história humana. Aquele país nunca teve um golpe de Estado. Exatamente. Ao longo de séculos. É uma coisa quase igual a gente. inacreditável. Não, inacreditável. Ou seja, isso é algo que eu acho que, até para quem vem da Europa, a Europa viveu todo tipo de turbulência, guerra civil, guerra não sei o quê, aí outro sistema. A Alemanha, por exemplo, né, Berlim foi capital de vários países, porque aí rompeu, mudou fronteira. Os Estados Unidos conseguiu aí estabelecer uma estabilidade política que foi uma grande bênção para a ascensão econômica. E eu só acho que é uma combinação de sorte, mas também uma visão fantástica naquela época. São lideranças como Benjamin Franklin, enfim, todos os Founding Fathers que se inspiraram nos ideais também articulados naquela época na Europa, mas os americanos conseguiram implementá-las melhor do que os europeus, porque a Europa, apesar da Revolução Francesa, que causou muita guerra, muitos confrontos, nos Estados Unidos funcionou melhor, em parte por causa da ausência de um grande inimigo. Então é um experimento político extraordinário que explica, em parte, porque o país conseguiu superar todos os outros e até hoje, de certa maneira, estruturar o sistema internacional.